Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a Caminho de Ascensão, em mais uma transmissão de segunda-feira. Hoje, uma transmissão intitulada Os Sabores da Vida. Vamos esperar as pessoas adentrarem mais um pouquinho, vamos aguardar a tecnologia nos auxiliar. Vamos nos sentando, acendendo a vela que queira, caso queira, acendendo o incenso que queira, caso queira, colocando um copo de água para ser energizado, caso queira, pegando seus petiscos e ficando extremamente confortável para iniciarmos. Como sempre fazemos no início, hoje aqui acendi uma vela branca e preta, porque depois dessa transmissão terá o atendimento de Pai João Forte, que é a entidade de Preto Velho que vem a esta roupola e que atende as pessoas depois dessa transmissão. E esta vela de Preto Velho, branca e preta, traz equilíbrio, traz serenidade, traz paz de espírito, traz sabedoria e traz uma vontade de experimentar as coisas da vida. Como sempre fazemos no início, vou dar primeiro os recadinhos para iniciarmos. Como foi feito na semana passada, a distribuição de fichas para a próxima semana será feita na próxima quinta-feira, a partir do meio-dia, com um anúncio a partir das 8 horas da manhã, nesta página que vocês estão me vendo. Me desculpe. Também às terças e quartas-feiras nós temos a Oficina dos Sentimentos, trazendo assuntos da atualidade, onde as pessoas podem conversar sobre o que estão sentindo, sobre o que estão querendo, sobre como estão se refazendo neste período de nova adaptação social. O tema de terça e de quarta é sempre o mesmo, e ele é voltado a todos, mas mais principalmente para as pessoas que passam pelos atendimentos presenciais desse dia. Com isso, na próxima quinta-feira nós teremos Roda do Saber, com um tema específico, a me dizerem, ainda não sei qual é, eu não vejo problema nenhum, mas é de Roda do Saber, para conversarmos melhor. E na outra quinta, não esta outra, teremos mais uma transmissão de Miguel sobre algumas informações importantes. Então, dando início a este atendimento, me desculpe, a esta transmissão, já estou tão habituado com o atendimento que vai sempre. Mas a essa transmissão, vamos fazer uma oração para agradecermos a oportunidade de estarmos todos juntos. Senhor meu Deus, muito obrigado pela oportunidade, pela palavra e pela energia. Que continue me guiando pelos caminhos do bem, pelos caminhos do desejo, pelos caminhos dos anseios. Que eu tenha força para ultrapassar todas as adversidades. Que eu tenha vontade de superar todas as barreiras. Que eu tenha um amparo em cima de todas as dores. Que eu seja merecedor de tua luz, assim como tu podes ser merecedor de minha companhia, se eu for uma pessoa de bem, sensata e concreta. Que tu hoje possa amparar todos aqueles que ficaram órfãos, seja de pai, de mãe, de avós ou de parentes. Que eles consigam ter uma realidade melhor e maior com a nova situação física que acompanha, lembrando sempre que a vida é infinita e que o reencontro é uma grande certeza. Que assim seja e assim será. Hoje eu trouxe esse tema chamado Sabores da Vida
para fazer algumas explicações. A primeira dela é que cada experimentação humana inicia-se normalmente com uma sensação. Então, quando tu come a primeira vez uma colher de um doce, o corpo ativa as papilas gustativas e aquilo é absorvido, gerando uma onda de bem-estar, e aquilo traz uma sensação, uma emoção boa para vocês. Oh, gente, isso é um doce bom. Em contrapartida, se tu sofre um revés na vida, tu tem uma sensação física de despreparo, de frustração, e isto gera uma emoção, e que isto fica marcado. E o que é bom nestes dois exemplos? Ambos dão referência para cada um de nós, como que o corpo vai interpretar uma releitura dessas sensações que vocês passam. Então, quando tu come um doce de tua infância, depois de adulto, as sensações, as emoções que vêm são daquele primeiro momento que tu comeu aquele doce e se lambuzou e saboreou isto. Pouco importa se tu tinha 1 ano de idade. As emoções já foram marcadas e hão de ser repetidas o tempo todo, se não tiver nenhum retrospecto negativo neste ponto, assim como as sensações ruins. Se tu, quando criança, estava em cima da mesa, pensando que era um super-herói, e alguém deu um berro do outro lado da sala, falando, tu vai cair, a possibilidade de quando tu estiver perto de algo alto, novamente, é a mesma sensação que tu vai ter quando tu estava em cima da mesa, ainda pequenininho, uma sensação de pavor. E aí eu pergunto a vocês, qual foi a última vez que tu tomou um sol gostoso? Aqueles de ficar esparramado, muito tranquilo, muito calmo. Qual foi a última vez que tu tomou um banho de chuva? Com gosto. Qual foi a última vez que tu pôs o pé na lama? Qual foi a última vez que tu tomou uma água gelada? Com gosto. Uma água de coco gelada. Com muito gosto. Quando foi a última vez que tu se apaixonou? Estas sensações, elas ficam gravadas e esperando vocês retornarem a elas de uma maneira muito produtiva e muito feliz. E esses são os sabores da vida, esses são as sensações que fazem tu se sentir vivo novamente. Quando foi a última vez que tu correu muito acelerado para chegar num lugar e conseguiu chegar? A última vez que tu passou a mão num cachorro, num animal, num gato? Por vezes, essa nova configuração social que estamos fazendo nos deixa restritos a algumas atividades e acabamos perdendo algumas sensações positivas que trazem felicidade, trazem harmonia, trazem paz, trazem uma sensação de comunhão com o plano físico. Tu fica meio alheio a isto. O cheiro de um café quente, o cheiro de um sanduíche bom, ou por vezes um cheiro de um bom incenso. O incenso que é usado na casa, por exemplo. Há quanto tempo que tu não sente aquele cheiro? Em contrapartida, há quanto tempo tu não sente um cheiro de sujeira? O medo de uma aranha, de uma barata? Os ruídos altos de uma discussão? Será que tu tem experimentado a vida de uma maneira correta ultimamente? Ou está se privando de coisas simplesmente pelo fato de não sentir tempo ou pertencimento a estas verdades? Faça um exame de consciência e veja o que pode ser colocado no seu dia a dia. Se tu está trabalhando de casa e mora, por exemplo, num apartamento, tu já chegou a abrir a janela que bate o sol da manhã e confortavelmente pegou um copo de água, um copo de café, esticou as pernolas
no sol e se sentou para fazer nada? Se não, é muito difícil fazer isto. Por que se privar desse sabor tão bom que o corpo vai absorver de uma maneira muito produtiva? Há quanto tempo tu não toma um bom vinho, uma boa cachaça, um bom whisky? Há quanto tempo tu não abraça alguém? Mas aqueles abraços de no mínimo 10 segundos, para que a endorfina tome conta daquele abraço e te dê uma sensação maravilhosa, secretando serotonina para o corpo inteiro. Quando tu não vive as sensações que te dão prazer, o corpo começa a se mutilar. O corpo começa a dar sinais que está falhando. E aí começam a surgir irritabilidades, começam a surgir problemas físicos, começam a surgir dores de cabeça, começam a surgir impaciência. Porque aquela sensação está ali latente, esperando para ser novamente revisitada e nunca acontece. E o corpo começa a perceber que ele não está mais na zona de conforto e sofre com isso. Sofre muito. Como todos os encarnados são mente, corpo, mente e espírito, alimentar só a mente e só o espírito não basta. O corpo precisa e muito de alimento. E não estou dizendo só bebidas e comidas. Estou dizendo de sensações. Sensações táteis, sensações olfativas, gustativas, auditivas, visuais. Não sei se vocês estão me escutando, mas a câmera está fora. E vou continuar sem esta informação, sem problema nenhum. Só vá verificando aí se continua. Então, vamos seguindo em frente, mesmo sem o santo da tecnologia nos auxiliar com uma maneira muito produtiva. Quando o corpo não tem este alimento e esta verdade, ele vai secretando enzimas de sobrecarga. Alguns chamam de radicais livres, alguns chamam de qualquer outra informação de maneira difícil e complicada. E ele começa a se adoecer. Alguns sintomas que podem acontecer que potencializam que a falta dos exames, das experiências corpóreas, podem acarretar. Um é a depressão. Outra são as doenças mais graves, a potencialização de um problema cardíaco, a potencialização de um câncer. Mas o sentimento de melancolia toma conta do corpo, porque vocês não experimentam isto. E por vezes são coisas tão simples. Cheirar um pote de canela. Que sensação maravilhosa. Cheirar uma noz moscada. Que sensação incrível. Sentir o gosto de um feijão feito no dia. Eu adoro coco. Amo coco. Aqui tem coco para eu. E qual a sensação que me vem quando eu como coco? É de algo que eu não consigo rememorar da minha última encarnação. Porque provavelmente eu era muito criança. Mas eu tenho a nítida certeza que eu não tinha dentes quando minha mãinha me dava coco.
provavelmente para eu chupar aquilo e ficar mais calminho. E isso permeou minha vida como um todo. Não existia um dia que eu não comia coco de algum jeito. Água de coco, coco ralado, coco, leite de coco, qualquer jeito de coco. Por quê? Porque era um jeito que eu tinha para ter uma conexão com minha manhinha, mesmo ela estando desencarnada. Era uma vontade que eu tinha de me sentir acolhido. Por incrível que pareça, o coco para eu era simplesmente um símbolo de acolhimento. E eu me sentia muito feliz com isso. E por isso que solicitei que a casa tivesse coco. Isto já tem mais de anos. E pela minha felicidade também tem coco nas transmissões aqui. Eu me sinto muito acolhido, muito feliz, muito saudável, com muita vontade. Cachaça. Também tomo cachaça. O que a cachaça me lembra? Sensação de comunhão. Quando eu tomava cachaça, depois de ter trabalhado muito, ter ficado com meus filhos e com minha esposa, talvez até visitado minha mãinha também, porque demorou bastante tempo para ela desencarnar, eu ia pro bar, mas eu não ia me encachaçar. Dentro do círculo de amigos que tinha, nós tínhamos uma barrica própria, um tonel próprio, em que fazíamos todos nós juntos o rum, que era tomado na ilha onde eu tomava, onde eu vivia. E eu tomava um copo de rum. Não todos os dias, mas os dias que eu estava, apenas um copo de rum. E aquilo era uma sensação de bem-estar, de estarmos todos ali festejando e celebrando pela vida, com muita tranquilidade, com muita autonomia. E são essas sensações que eu trago para o atendimento, para estar aqui com vocês. O cigarro sempre foi meu companheiro e eu tenho o cigarro como meu companheiro. Tenho absoluta certeza que isso é ruim para a vida corpórea. Porém, tenho um acordo com o moço de que tudo que eu consumo, eu levo embora. Como levo embora? Metabolizando. Faço metabolismo para não ficar nenhum resquício no corpo, sem ter problemas nenhum para o moço. É o meu prazer e se tiver um malefício, que seja só para mim. Mas o cigarro era meu companheiro de trabalho. Eu tinha 3 companheiros de trabalho, sendo um armador de rede. Era a rede, o tronco, onde eu ficava sentado, e o cigarro, que era meu companheiro, que eu ficava conversando com eles o tempo todo. Então, volto a dizer que é uma comunhão, uma congregação e uma celebração do dia a dia. E quando tu tem essas ausências, ou tu substitui por outras melhores, e existem outras melhores no plano espiritual, podem ter certeza disso. Porém, no corpo físico, ainda isto é necessário para que eu me sinta mais à vontade. Posso estar sem? Posso. Fico mais feliz? Não. Mas fico satisfeito em atender a todos. Então, volto a dizer, e uma música que talvez tua mãe cantava para tu, ou quem colocava tu na cama cantava para tu antes de dormir? Tu tem a lembrança dela? Tu consegue revisitar esta música e se sentir feliz com ela? Cheiros de infância, cheiro de roupa limpa, cheiro de sapato novo até. Existem pessoas que gostam do cheiro de couro novo. Pode trazer para tu uma lembrança ótima de quando tu recebeu um sapato que tu tanto estava esperando na tua infância. Existem muitas ligações com a infância e todas as vezes que tu dá a seu corpo um estímulo físico que faça uma conexão com lembranças da infância, tu se sente à vontade, tu se sente feliz, tu se sente realizado, em conexão, volto a dizer, com o plano físico. O plano físico, ele, para vocês, é extremamente, extremamente importante. E não se pode negligenciar as vontades do corpo físico
apenas pelo estímulo mental ou pela busca da espiritualidade. Isto tem tempo para ser feito, também pode ser feito, mas o estímulo físico os mantém vivos, vivos e conscientes de tudo que vocês têm que fazer neste plano. Caso vocês tenham questões sobre isto, como resgatar, como estimular, por favor, eu estou à disposição. Pode ser que algum parente de vocês tocava um instrumento, um piano, um violão, uma flauta, uma gaita. E quando tu ouve isto, existe uma recordação maravilhosa. Tem uma história de um moço que ele estava em um outro país, caminhando pela rua, e existiam músicos de rua. E eles começaram a tocar uma música que ele não ouvia desde a infância. E num primeiro momento aquilo bateu nele com tanta força, e ele não entendia o porquê, porque ele não conseguia se lembrar desta música, que no meio de uma multidão de pessoas, ele desaba a chorar. Simplesmente porque ele reconheceu a sensação, reconheceu a vontade, reconheceu a emoção que aquelas vibrações bateram no tímpano dele e despertaram as mesmas sensações. E ele chorou copiosamente. As pessoas do lado deviam falar assim: oxente, o moço deve estar ruim, deve estar triste. Não, ele estava feliz demais. Feliz em muita tranquilidade, com muito regresso ao passado, com inundado de emoções. E as pessoas que já passaram com eu nos atendimentos presenciais, existe uma frase que eu falo sempre, que os olhos são a represa da alma. Quando a emoção é forte demais, a represa se abre e as emoções saem pelos olhos, com muitas e muitas lágrimas daquela represa de sentimentos. Então, algo que tu pode ter tido na infância, e quando tu traz agora um pé de moleque, uma geleia de mocotó, algumas pessoas falam: ô, gente, geleia de mocotó não é boa, mas uma geleia de mocotó, para a pessoa pode ser muito forte, muito boa. Um gosto de pamonha. São coisas tão simples que podem trazer tantos estímulos positivos que faz o seu espírito e sua mente entrarem numa sintonia mais harmônica, mais tranquila, mais saudável. Tente se lembrar das coisas que vocês tinham na infância. Pode falar as perguntas, bichinha. Tem alguns comentários antes, né? Que tá todo mundo vendo. A gente não teve problema. Vai ter pessoa que está assim, escutando e caindo fichas, inclusive. Pessoas que comentam que estavam pensando sobre isso ontem e hoje, que está muito interessante o assunto. Gosto por pouco. Músicas e cheiros me remetem a coisas boas e as coisas não boas. O processo de regressão, que é feito através de terapia, pode remeter a essas lembranças? Pode. O processo de regressão, ele pode remeter a estas lembranças, porque tu consegue resgatar algumas coisas, né? Então, existem fatos bons e não bons, mas te dão explicações dentro de uma regressão, e a regressão terapêutica ou a própria regressão própria, através de um processo de meditação, pode trazer, despertar coisas positivas para vocês que se sentem muito familiarizados com aquela questão. Por vezes, tu tem algo que te dá muito medo e tu não consegue controlar. E aí, quando tu faz um processo de regressão, seja da maneira que for, tu consegue fazer a conexão do porquê, né? Ah, quando eu era pequena, eu caí e enchi a boca de terra. E aquilo foi muito ruim. Toda vez que eu sinto o gosto de terra de novo na boca, por vez de uma nuvem de poeira, alguma coisa, isso me causa uma sensação ruim. Ou eu estava no meio de uma brincadeira com os meus melhores amigos quando criança e inventamos a brincadeira de comer hortelã que estava ali no chão. E toda vez que eu coloco hortelã na boca, a sensação é maravilhosa.
me traz sensações únicas. E aí a terapia pode criar esta conexão para tu encontrar o meio disto tudo. Então, sim, a regressão pode ajudar e muito. Como ajudar uma pessoa que amamos a resgatar esses gostos? A pessoa se sente totalmente desgostosa da vida. Primeiro tem que se fazer um questionamento. Por mais que a pessoa está desgostosa, então ela não está tendo gostos pela vida, ela tem na lembrança dela coisas que quando ela era criança ela gostava. Uma bala de coco, uma, um feijão de corda, qualquer coisa que se sentia com tranquilidade. Diga. Tem um comentário que cabe bem aqui em seguida, assim, um que bebe de abóbora. É uma senhora que fazia 60 anos que ela não comia, que ela comeu hoje. Olha que Que coisa. foi uma delícia para ela. 60 anos depois. Ah, é? 60 anos depois, come a mesma comida e aquelas sensações, aquelas emoções inundam de novo. Então, se a pessoa está desgostosa, vale um questionamento muito simples. O que que tu gostava de comer quando criança? O que que tu gostava de ouvir quando criança? O que que tu gostava de cheirar quando criança? Né? Eu coloquei aqui, numa das transmissões anteriores, sobre o petricor, né? Que é aquele cheiro de terra molhada que vem antes da chuva. Quando a gota já está caindo em algum lugar, a chuva já está caindo em algum lugar e o vento traz a conexão entre a terra e a chuva. E aquele cheiro vem antes da chuva até. Por vezes, algumas pessoas têm uma lembrança maravilhosa disto. E uma pessoa desgostosa tem que fazer esse mergulho, nem que seja de uma maneira simplória. Então, se for uma maninha, um pai, maninha, quando tu era criança, o que tu gostava de comer? Ah, eu gostava de comer rapadura. Mas aí a mãe agora é diabética. Entendo. Mas se pegar uma lasca de rapadura, a pessoa não morre de choque anafilático. Deu um pedacinho de rapadura, fala, olha, peguei aqui, é desse jeitinho que tu gostava? Gente, é bom. E aí tu começa a resgatar os gostos da vida. O que que tu gostava de brincar? Ah, eu gostava de brincar de roda. Se for possível, brinque de roda com ela de novo. Traga os gostos da infância novamente. E não os gostos ruins. Pode ser que tenha uma infância difícil, mas mesmo com uma infância difícil, existiam coisas boas a se comer, existiam coisas boas a se cheirar, a se ver e a se ouvir. E aí uma pessoa desgostosa tem que fazer esse resgate. Então, se tu convive com alguém desgostoso, simples questionamento e incentive a pessoa a reexperimentar essas sensações da infância. E pronto. Foi bem mais tranquilo. Existe algumas sensações também que não são boas e que talvez tenham que ser revisitadas. Quando eu digo isto, é assim. Tu vai comer, por exemplo, de quiabo. E tu tem nojo do quiabo. E tu não entende nem por quê, mas tem um nojo do quiabo. Se esforce a colocar um pouquinho de quiabo na boca e tentar relembrar quando foi a primeira vez que tu teve aquela sensação daquele nojo de quiabo novamente. E tu vai provavelmente ir num lugar em que tu foi forçado a comer quiabo. Ou que tu passou mal com quiabo. Ou que sentiu alguma coisa ruim com este quiabo. E aí é um exercício de, gente, mas quantos anos eu tinha? Ah, eu tinha de 5. Quantos anos eu tenho agora? Ah, eu tenho de 50. 45 anos depois, as sensações podem ser extremamente diferentes se tu tiver a disponibilidade de parar e reobservar como que esta absorção desse alimento pode ser prazerosa neste momento. Por vezes a criança
pela aparência do alimento, cria uma sensação de nojo, cria uma sensação de rejeição. Mas, quando adulto, percebe que este alimento é muito bom, não só nutritivo. Ele é bom de gosto, mas quando criança, por conta do meio onde estava, não era interessante. E aí tu vai começando a visitar tudo isto de uma maneira muito harmônica. Teve uma pessoa incrível como ele está viajando nesse assunto, voltando no passado dele, né? Falando de coco, que a mãe dele colocava o coco para queimar os cabelinhos, para depois quebrar. Como ele ia no mercadão municipal quando criança comendo sanduíche de mortadela. Essas lembranças realmente aliviam um dia a dia tão conturbado atualmente. Sim, então. Aí ele estava perguntando como agir nas lembranças que incomodam, que é o que você estava falando. E eu falei, é o caso dele com o espinafre. Isso. Então, provavelmente quando tu era criança, tu foi forçado a comer espinafre, né? Tua mãe deve ter falado: coma que isto faz bem. E tu vê aquele negócio verde escuro que parece uma gosma e tu fala: não, eu não quero isto, e cria uma rejeição. Porém, se tu olhar agora e desmistificar a visão da criança, tu pode ver que é um gosto muito bom, que é uma sensação boa. Então, por mais que tu esteja alimentado por décadas e décadas de uma percepção ruim inicial, ainda há tempo de mudar esta percepção, de se sentir mais agradável, de se sentir bem com essa percepção. Com muita sobriedade, faça o que eu falei no caso do quiabo. Põe um pouquinho do espinafre na boca e relembre. Oh, mas eu não gostava porque minha mãe mandava eu comer, minha avó mandava eu comer. Eu fiquei anêmico e eu tinha que comer espinafre demais, porque tem ferro. E eu não aguentava mais comer espinafre. Tá aí a sua solução. E aí tu enxerga essa criança e fala: tá certo, bichinho. Muito obrigado pela referência. Pode brincar. E agora o adulto vai experimentar com a visão de adulto, com a visão da vontade própria e sentindo gosto próprio, sem as sensações e os gatilhos anteriores. Ele falou que a tia dele falava que o papai comia e ficava forte. E eu chorava dizendo que eu não gostava do papai. Pronto, tá vendo? É uma coisa tão banal. Hoje, olhando para o adulto, obviamente, quando criança, isto era enorme, porque estava indo contra a sua vontade, contra o seu querer e contra o seu gosto, já que tu não gostava do moço que comia espinafre. Então, é olhar essa criança e falar: tudo bem, tu não vai mais comer, quem vai comer agora sou eu. Muito simplesmente. Tem uma pessoa que fala que tem nojo de bacalhau e palmito. Ela, como adulta, ela já tentou experimentar e que ainda não consegue. Vai se esforçando. Se tu acha que isto faz parte do teu, tem que fazer parte do teu cardápio, que assim seja. Né? Pode ser que efetivamente tu não tenha vontade de e não tenha necessidade de, que assim seja. Palmito é uma palmeira. Eu não quero comer palmeira. Bacalhau é um peixe. Gosto de outros peixes. Pronto, então vamos em frente. Mas se tu sente a necessidade de revisitar isto e ter uma percepção própria, ótimo, ótimo. Vou colocar dobradinha nem por bem nem por mal. Porque tu assimila. Dobradinha é intestino, né? É. Tu assimila justamente a esta questão de intestino. E, quiçá, tu, quando criança, até por ter vergonha de ter que comer a dobradinha, porque era algo mais barato, sofria. Sofria. Hoje em dia, pode não sofrer, mas talvez tu não goste do cheiro, porque relembra alguma outra coisa. E aí tu vai trabalhando com muita tranquilidade, voltando sempre a dizer: o quanto que a dobradinha faz parte do teu cardápio ou precisa fazer parte do teu cardápio. Se não precisa, não tem problema nenhum. Acredito de verdade que o cheiro também do feijão branco não traga muito bem para tu, porque é algo que convive muito bem com a dobradinha. Existem pessoas que não gostam do cheiro de vinho, existem pessoas que não gostam de cheiro de cachaça, porque lá atrás pode ter tido uma recordação muito ruim,
algum parente foi um alcoólatra e cheirava aquela bebida, e tu não quer aquela sensação novamente perto de tu. Então tu não tolera este tipo de cheiro perto de tu. É, é, é algo muito difícil de se organizar dentro de tu. Mas vamos pensar nas coisas positivas. Porque se não tem a predisposição agora para resolver problemas que foram causados na infância, existem várias pessoas que devem estar assistindo que tomaram óleo de fígado de bacalhau, óleo de rícino, que é alguma coisa que realmente tem um gosto ruim. Não tem a necessidade de revisitar, não. Agora eu vou tomar óleo de fígado de bacalhau e eu vou gostar daquilo. É quase impossível isso acontecer. Mas as coisas positivas é muito melhor. Então, o moço falando do cheiro do coco, né, do coco. Se ele sentir o cheiro de novo do coco sendo queimado no fogo, ou sensação boa que dá, ou vontade boa que dá. Né? E isto retorna a coisas positivas. Então, retorne às coisas positivas da tua infância para trazer uma conexão novamente com o corpo. Diga. Inácio, escutei uma apresentação da Chama Trombeta, da Fraternidade Branca, que nas novas eras, para comermos mais alimentos de árvores, pouco abaixo da terra e alguns da superfície e nada de carne. Eu penso assim, bichinha, eu já entrei neste questionamento anteriormente. A genética humana, ela permite comer todo tipo de alimento que está no plano físico. O ser humano ele é onívoro. Caso vocês queiram uma conexão melhor, sem a necessidade de nutrir muito o corpo, é interessante fazer mais uso de vegetais. E eu digo vegetais é fruta, legume, verdura, tubérculos, cogumelos e por aí vai, do que da proteína animal. E não por uma conta energética. Muitos levam em conta o princípio energético. Oxente, um animal teve que morrer para que eu esteja me alimentando aqui. Eu tenho a carga negativa deste assassinato para que eu coma esta carne. Em contrapartida, se tu comer qualquer alimento, se tu ingerir qualquer bebida, primeiro com parcimônia, sem precisar se empanturrar, e segundo, e é o mais importante, com muita honra por todos que fizeram parte daquele alimento que está em sua frente, não traz um malefício, trazendo a parcimônia e a honra para o teu físico. Então, se tu sente a necessidade de comer carne e aparece a carne na tua frente, tu foi a um restaurante, prepararam para tu, antes de comer, honre aquele alimento. Os antigos faziam muitas orações de agradecimento, né? Agradeço, meu Deus, por esse alimento, hoje posto em minha frente, e que eu consiga consumir com toda a soberania e toda a vontade. Porém, se tu honrar o animal que morreu por conta disso, o, o profissional que preparou, que cortou a carne, o, o profissional que preparou aquela carne, ou que distribuiu aquela carne, e todos da cadeia, tu justifica a morte do animal para o consumo próprio. Né? Eu não estou fazendo, volto a dizer, porque esse assunto dá muito problema. E para terminarmos esse assunto de carne vermelha e de proteína animal, não estou fazendo apologia a comer carne animal. Cada um decide o que quer, porque cada um é soberano nas suas vontades. Porém, quando comer, honre o alimento que tem em sua frente, seja de origem vegetal, animal ou até mineral. Honre aquele alimento que está em sua frente e coma sabendo que vai fazer bem para o seu corpo físico. O que tu quiser escolher comer é
totalmente liberado, seguindo a parcimônia e a honra. E aí já encerra esse assunto por aqui, para não dar mais confusão com as pessoas que sabiamente quiseram alterar a vida própria, querendo uma melhoria que ela entende que é positiva, dou total apoio. O que eu não gosto, neste ponto, é fomentar assuntos pessoais. Discordâncias pessoais dentro das vontades de serem alimentados. Mas do resto, sejam felizes do jeito que vocês quiserem. Se a trombeta da chama não sei das quantas, falaram para comer mais, e tu acha interessante isso, assim o faça. Porém, se sentir vontade de comer outras coisas, faça com honra, sem achar que está se denegrindo ou diminuindo a tua própria energia. Processos alérgicos podem estar relacionados com lembranças negativas? Sim, processos alérgicos fazem fazem total sentido a lembranças negativas. Por exemplo, uma pessoa celíaca, se não for um problema genético, então o celíaco ele tem problemas com o glúten. Muito provavelmente, durante o período de gestação, ele sentiu uma dificuldade em se desenvolver, ele sentiu um medo em se desenvolver, e por isso criou a questão celíaca. Quando a pessoa ela tem uma intolerância à lactose ou à caseína, ou qualquer membro do leite, e isto causa um processo alérgico, provavelmente existiu uma pequena, ou grande, mas desde de uma pequena, depressão pós-parto da mãe. E ela se sentiu rejeitada a pegar o leite materno da mãe. E aí cria-se esta intolerância. Outras alergias podem acontecer de diversas formas. Por exemplo, a rinite. Existem pessoas que têm rinite apenas na adolescência e que é uma raiva do ambiente que está próximo, porque está se sentindo preso ou contra as vontades, e depois de adulto, quando se percebe livre, consegue não ter mais rinite. E outras têm rinite até a parte adulta porque não está vivendo de uma maneira correta para o dia a dia. Então, todo processo alérgico, volto a dizer, não sendo genético, ele tem uma vinculação a uma experimentação negativa que tu teve no passado. E sendo genético? Sendo genético é kármico. Então, quando é genético, aí é kármico, e aí precisa de um processo um pouco maior, que não é só uma sensação, mas é uma passagem que tu vai ter e aceitar essas questões. Pode ser que tu seja alérgico, por exemplo, a leite, e isso é genético, é porque numa outra encarnação tu escolheu isso e sofreu com isso, se afogou no tonel de leite, por exemplo, e aí traz isso numa questão kármica. Mas não sendo genético, pode ser resolvido de qualquer forma. Inácio, boa noite. Tenho fibromialgia e tenho me sentindo muito mal esses dias. Há algo que eu possa fazer para melhorar? Algum tipo de alimento ou algo espiritual? Na verdade, é algo mental, bichinha. Fibromialgia é a sensação de se doar demais e receber de menos. Quando tu se doa demais e recebe de menos isso mentalmente, tu acredita que o seu corpo vai se esvaindo as forças e começam a sentir as dores da vida. E por isso que dói as juntas e o jeito de se movimentar. Tu se sente preso porque não recebeu o incentivo que tu acreditava que precisava receber. Pode ser verdade, pode não ser. Quando eu digo isto, quer dizer, pode ser que tu tenha sido estimulado e não percebeu isto, ou efetivamente tu não foi estimulado e doou, e não conseguiu receber de volta. O processo mental é: eu estou livre de todas as amarras que eu tive no passado e posso caminhar e me movimentar com tranquilidade. A fibromialgia te trava. Tu se sente exaurido de forças para enfrentar o próprio corpo físico, porque em tua mente tu doou demais e recebeu de menos. Então é só fazer esse processo inverso.
Eu recebo tudo o que eu preciso e eu aproveito tudo o que eu recebo, que a fibromialgia diminui. Eu não sei se está ligado com o lado espiritual, mas meu filho tem 13 anos e ele não gosta de comida. Ele tem nojo. Eu não sei o que é isso e eu luto tanto. Pode ser duas coisas, bichinha. Uma é, ele percebeu que renegar comida é uma possibilidade de ter tua atenção ou a atenção do pai. Então, ao renegar a comida e falar que tem nojo, ele se sente pertencente e ele tem a atenção que ele acha que tem que ter. Num segundo ponto, ele pode ter engasgado quando criança e tu ou alguém que estava tomando conta dele correu desesperado e causou um pânico e, e isso ficou marcado, ou ele comeu alguma coisa e ao mesmo tempo, eu vou dar exemplos bestas, tá? Isso tudo tem que ser investigado com muita tranquilidade. Ele poderia estar comendo e ao mesmo tempo teve uma diarreia ao comer e a pessoa que estava cuidando dele falou: "Oh, que nojo! Fez tudo isto", e a criança simplesmente não controlou o intestino e o esfíncter. E aí ele vinculou isto à comida. Que nojo, que nojo, que nojo, e ficou com este nojo. É necessário uma ajuda psicológica para que interprete da onde vem este nojo e como muda isto. Isto não é físico, isto é mental e sensorial. Ele tem a sensação que assim, ou ele tem atenção, ou está retrocedendo a uma lembrança negativa dele. Então, nunca engasgou, mas pode ter tido alguma outra sensação que talvez tu nem saiba. Ele vai ter que fazer um processo por si só para se sentir apto a comer de uma maneira muito tranquila. É isto? Então, vamos fazer da seguinte forma. Quero fazer um exercício com todos vocês que estão aí. Quero que vocês fechem os olhos um minutinho e captem algo que faz muito bem para vocês hoje em dia. Seja o cheiro de roupa limpa, seja o cheiro de uma comida, o gosto de uma comida. Simplesmente se lembre de uma coisa que te dá muito prazer hoje. Te dá uma sensação muito boa. E de olhos fechados, procure lembrar todas as vezes que tu comeu, voltando no passado. Voltando no passado e essas sensações positivas. Até chegar num momento em que tu consiga perceber que é a primeira lembrança. Perceba quem está próximo de tu. Se tu de olhos fechados, tente até perceber a roupa que tu estava. Onde tu estava. Quem estava do lado. Quais as conversas que tinham. E perceba que isto fazia muito sentido para tu e faz até hoje. De uma maneira muito boa, muito tranquila, muito calma. E ainda de olhos fechados, procure se ver comendo ou ingerindo novamente este objeto que te dá prazer sensorial. Quando eu digo objeto, pode ser qualquer coisa: cheiro, gosto, visão. Se veja fazendo isto novamente e perceba a sensação de bem-estar que tu tem. Como o teu corpo relaxa, ingerindo novamente esta sensação positiva. E agora mentalmente planeje quando tu vai ingerir novamente isto. Porque é fundamental para tu se sentir ainda mais vivo na tua jornada corpórea. E a hora que tu quiser, pode abrir os olhos novamente. Surgiram mais questões, bichinho? Vamos lá. Qual o seu conselho para superar as angústias nos prazeres da vida? Superar as angústias. Nos prazeres da vida. Primeiro, um prazer na vida não tem que ter angústia.
Aí já é desprazer. É fomentar o que te dá prazer de fato, sem frustração e sem angústia, sem nada. Então, o fato de eu comer uma canja à noite, isso me dá muito prazer porque me recorda. Realimente essa canja para tu. Comer arroz doce me lembra minha avó. Traga de novo, sem angústias. As lembranças de angústia não tem que ser vinculado aos prazeres. Vamos aos prazeres que, que trazem momentos positivos. Vamos supor que tu tem uma angústia por ter ganhado de 1 milhão de moedas. Oxe, mas foi de um jeito ruim, eu matei alguém. Não é algo que tu tem que visitar, é algo que tu tem que deixar de lado e seguir para um outro caminho. Mas sempre buscando algo que te traga um prazer genuíno na vida. Conseguimos ajudar uma pessoa com aversão sem ela saber, por exemplo, com alguma oração? Não entendi. Se a gente consegue ajudar uma pessoa que tem aversão a alguma coisa, que tem algum problema, se consegue fazer, por exemplo, com alguma oração, ajudar essas pessoas. Acho genuíno, porém existe uma interferência de livre-arbítrio. E tendo uma interferência de livre-arbítrio, não temos muito o que fazer. O melhor é a pessoa saber, é a pessoa seguir em frente e ter consciência do que está fazendo. O que pode ser feito é normalmente com crianças, e aí no caso da moça, o filho de 13 anos foi dormir e ela, nos primeiros momentos, ali nos primeiros 10, 15 minutos, ela pode falar com essa criança já num sono semi-profundo, que a comida é prazerosa, tem como sentir prazer na comida, que ele sinta este prazer em comer, que a comida que tem em casa é saudável, que vai fazer bem para ele. Todas essas questões de uma maneira muito tranquila. Agora, isto é mais para crianças. No caso de adulto, sem um livre-arbítrio, sem a pessoa saber, fica muito difícil, porque a pessoa pode simplesmente não querer de fato, e aí não tem o que fazer. Né? Rezar para a pessoa tomar consciência é válido, mas se a pessoa não quiser tomar consciência, pode rezar uma novena, pode pedir para 52 igrejas rezarem tudo e não vai dar certo, porque o livre-arbítrio da pessoa simplesmente não quer. Durante a infância, quase não fiquei doente, mas na minha vida adulta tive e tenho um monte. Hemorroida, rinite, dermatite. Existe calvície, alguns que fazem calvície na mulher? Então vamos lá. Vida adulta está somatizando todas as angústias que tu teve no dia a dia. Né? Então, a hemorroida é tu não suportar o fato do que está sendo, que tu está produzindo para a vida. E aí é algo tão ruim que cria um trombo dentro da circulação da sua entrega. Rinite, dermatite, é tudo raiva, né? Tudo que termina com it é raiva. Rinite é quem está perto, dermatite é raiva do que tu está mostrando para o mundo. Então, é uma somatização do que está se sentindo. E a calvície na mulher, ela tem mais ou menos a mesma questão da calvície nos homens. Primeiro é uma sensação de estar perdendo o controle e segundo, não estar forte o suficiente para enfrentar os desafios. E com isso, a sua aparência vai ser denegrida por tu mesmo, causando o enfraquecimento dos folículos do couro cabeludo. Vamos lá. Como recuperar minha fé quando me sinto perdendo ela devido a toda a turbulência na minha vida e no mundo neste momento? Primeiro se o mundo neste momento não está agradável para tu, existem fatores que estão te dificultando a absorver a tua nova realidade. Pode ser que tu tenha que mudar de profissão,
tu tem que mudar de status de vida, tu tem que mudar de companheiro, de casa, de alguma coisa, e existe um processo de rejeição. A, a, o retorno da fé é tu perceber quando tu teve uma conexão com esta fé e o porquê que tu teve esta conexão com essa fé inicialmente. Ao se perceber isto, veja, naquele momento que tu teve uma conexão muito forte com tua fé, o que está diferente agora? Ah, são vários fatores, são tudo isto. Será que tu tem que ter a mesma fé? Ou será que tu está agindo contra a tua própria fé? Tu tem que analisar estas questões e aí sim reintroduzir a tua fé ou totalmente renovada dentro nesse momento atual, ou trazer a tua essência de volta, levando em contrapartida os momentos de agora. Tu tem que olhar para trás e ver se faz sentido a tua fé de novo. Se não fizer, por favor, renove tua fé com outros votos, com outras vontades, com outros quereres. Da mesma pessoa que perguntou de trazer os sabores da vida de uma pessoa que está desgostosa, né? Sim. Eu falo assim, não há algo que podemos fazer para ajudarmos uma pessoa que tem dificuldade em querer reagir às dores da vida? Algum gatilho? Ajudar com algum gatilho? Existem formas terapêuticas para isso, então a pessoa pode entrar numa catarse e ver se é necessário, mas isso é uma ajuda de um profissional e tem que fazer. E as outras é efetivamente a pessoa se ver quando criança, num momento positivo. E por mais que a pessoa fale, não gosto, não gosto, existe alguma coisa que ela goste. Tu deve saber que existe alguma comida que ela goste. Por exemplo, ela gosta de arroz. E ao fazer um arroz novo para essa pessoa e essa pessoa comer com gosto, então ela já está deixando de ser desgostosa naquele momento, é fomentar para essa pessoa naquele momento. Qual a primeira lembrança que tu tem comendo arroz? Foi quando minha avózinha fez um arroz muito gostoso e eu lembrei. Eu me lembro dela fazendo o arroz para eu, o cheiro de alho, o cheiro das coisas, de tempero. Que bom, me conte essa cena. Me conte como que era isso. Tua avó preparava no forno a lenha? Tua avó preparava numa panela de barro? Como é que era? Para que ela comece a visitar os prazeres da vida novamente. Este é o gatilho. O gatilho é trazer coisas positivas para que a pessoa consiga fazer um mergulho para trás. Talvez por si só ela não consiga. Só que tu já sabe que ela gosta de alguma coisa. Incentive isto sendo o teu gatilho, que aí tu vai conseguir ir para frente sem problema nenhum. Então, aqui eu encerro esta transmissão, lembrando novamente que as fichas para a semana seguinte serão distribuídas na próxima quinta-feira, quinta e sexta-feira, que cada um de vocês, ao pegar a ficha, se atentem ao dia de atendimento. Anteriormente, a casa só atendia segundas-feiras. Agora, a casa atende em 3 dias. Então, veja ao pegar a ficha se é segunda, vai estar escrito segunda, terça, quarta-feira. E já se programe para isso, para que não tenha nenhum tipo de problemas no dia do atendimento. E, por favor, prestigiem a oficina dos sentimentos na próxima amanhã e quarta-feira, durante os atendimentos, ou quando tu estiver com tempo livre para discutir coisas positivas. Vejo vocês na próxima quinta-feira. Muito obrigado pela presença. Foi uma conversa muito boa, muito gostosa de sentir. E, por favor, revisitem as coisas que vocês gostam. Por favor, tu vai ter uma lembrança maravilhosa para a sua semana, para o seu mês, e traga cada vez mais coisas que façam bem para vocês. Fiquem todos na luz de Jesus. Muito obrigado à presença de todos. Salvem todos vocês e um tchau.